Livro de Lúcius, Jornada dos Anjos, romance psicografado pela médium Sandra Carneiro. Capítulo 48. Na crosta, Sam continuava ativo em seu posto de comando. Ainda que não participasse de todas as batalhas, acompanhava de perto as manobras, os sucessos e insucessos de seus comandados. Seu objetivo era presidir o novo país que nasceria de um sul liberto e independente. Não obstante seus desejos, esse sonho se distanciava cada vez mais. Os soldados confederados perdiam sucessivas batalhas. Os oponentes do norte eram mais coesos, melhor aparelhados em munições e outros equipamentos. Sua superioridade econômica e numérica era inegável. A cada derrota, mais débil se tornava a esperança da vitória do Sul. Sam se amargurava mais a cada dia, antevendo que seu anseio de vencer o norte não se concretizaria. Nem foi preciso que a guerra acabasse 4 anos depois de deflagrada para eles saber que não venceriam. Descontava a raiva e a frustração nos escravos, maltratando-os até tirar a vida de muitos deles. Naquele dia, antes mesmo do café da manhã, chamou 2 de seus homens. Quero que vão buscar Sara, quero-a aqui comigo. Os 2 se entreolharam e um deles argumentou. Senhor, seu pai não vai permitir. Sara permanece sob a proteção de sua mãe. Não quero saber, tragam-na para mim. Sem conseguir completar a ordem, desmaiou sobre a mesa central de sala, derrubando o copo e a garrafa que tinha nas mãos. Os 2 o levaram até o quarto e o colocaram na cama. Mais tarde, Sam despertou com forte enxaqueca. Levantou-se e abriu a janela. Já era noite. O céu estava coalhado de estrelas e um ar fresco e perfumado invadia o ambiente. Ele olhou para cima e resmungou, fechando a janela. Para que tantas estrelas, se não podemos alcançá-las? Desperdício. Sentou-se de novo na cama e segurou a cabeça com as 2 mãos. Apertava os ouvidos com força, tentando conter a dor. Depois falou alto consigo próprio. Esta guerra está perdida. Desceu e encontrou a casa toda em silêncio. Constatou então que já era madrugada. Comeu e voltou para o quarto, dormindo até o amanhecer. Com os primeiros raios do sol, levantou-se e preparava-se para sair quando os mesmos subordinados chegaram, trazendo notícias. Os últimos batalhões se entregaram. O general Lee assinou a rendição. Nós perdemos, afinal. Nota: Robert Edward Lee, militar e general do Exército dos Estados Confederados durante a Guerra Civil Americana. Desolado, Sam sentou-se pensativo. Em vão empregara todos os seus conhecimentos e teorias. Não obtivera sucesso. Um dos homens prosseguiu. Com a declaração de abolição da escravatura que Lincoln assinou, e agora com a rendição, teremos de deixar todos os escravos livres. Será humilhante. Sam disse entre dentes. Vamos acabar com esse homem. Os 2 se entreolharam mudos. Sam insistiu. Vamos acabar com esse Lincoln. Ele jamais deveria ter sido eleito.
só nos trouxe desgraças. Não entendem? Vamos eliminá-lo. Um dos homens perguntou, incrédulo, imaginando que Sam ainda estivesse bêbado. E como pretende fazer isso? Ainda não sei, mas vou descobrir. Tem de haver um modo de acabar com ele. O que deseja que façamos? Indagou o outro soldado. Por enquanto, nada. Quero que fiquem atentos a tudo o que acontecer. E quanto aos escravos, vamos libertá-los? Só os libertarei quando não restar um único escravo. Eles poderão rebelar-se, agora que já sabem que são livres. Ao mínimo sinal de insurreição de algum deles, sabem o que fazer. E qualquer desobediência deverá ser punida com maior dureza. Mais do que nunca, eu os quero dominados pelo medo. Sam não manteve seus escravos por muito tempo. Sem demora, milícias do norte iniciaram a vistoria das propriedades, assegurando-se de que a lei fosse cumprida. Todos os escravos foram libertados, passando a depender da boa vontade de seus antigos proprietários e de outros para sobreviver. Inconformado, Sam buscava um jeito de agredir os negros que via em seu caminho, escapando à severa repressão dos soldados. Uma noite, em um bar, encontrou John Wilkes, ator que atuava em teatros de todo o país. Naquela semana, ele visitava amigos na cidade e dizia-se revoltado com a situação em que se encontravam. Depois de trocarem muitas impressões a respeito, Wilkes sussurrou: "Estamos formando um grupo em Nashville que pretende colocar os negros no devido lugar. Você poderia juntar-se a nós." Apesar de odiar os negros, odeio ainda mais esse Lincoln. Quero acabar primeiro com ele, e não apenas eu. Muitos de meus amigos fariam qualquer coisa para conseguir esse objetivo. Wilkes, convicto, renovou o convite. Junte-se a nós. Falaremos sobre isso em uma de nossas reuniões. De certo, poderemos pensar em algo. Sam passou a fazer parte daquela sociedade secreta que 2 anos mais tarde seria conhecida como Ku Klux Klan, organização racista e terrorista cuja principal finalidade era impedir a integração dos negros como homens livres, com direitos adquiridos e garantidos por lei depois de abolida a escravidão. Além disso, tramavam a eliminação do presidente do país. Nota: Ku Klux Klan é o nome de várias organizações racistas dos Estados Unidos que apoiam a supremacia branca e o protestantismo em detrimento de outras religiões. A KKK, em seu período mais forte, localizou-se principalmente em estados sulinos como Texas e Mississippi. Ao ser fundada por um grupo de amigos no Tennessee em 1865, após término da Guerra Civil Americana, seu objetivo era impedir a integração social dos negros recém-libertados. Na noite de 14 de abril de 1865, uma sexta-feira santa, Abraham Lincoln foi assassinado no Teatro Ford, em Washington, enquanto assistia a uma peça encenada por John Wilkes, autor dos disparos que tiraram a vida do presidente americano.
Ao receber a notícia do êxito da trama, Sam exultou. Perder a guerra, porém não deixar impune aquele que acreditava ser o grande responsável pela derrota dos Estados Confederados. Algum tempo depois, Sam comandava as atividades da sociedade em sua própria região. Em uma noite enluarada, o grupo de encapuzados se preparava para atacar alguns negros que viviam próximo das terras de Michael e Débora, e com os quais moravam Sara. A casa foi invadida e os 3 negros, mais 2 crianças, foram levados para o lado de fora, para serem executados. Sam, que liderava o grupo, permanecia à distância, não notando a presença de Sara entre eles. Todos foram amarrados e colocados no centro de um círculo iluminado por fogo. Ao escutar os gritos de pavor dos negros, Sam pensou ter reconhecido uma voz. Era Sara, efetivamente. Débora, que vinha buscar a jovem, de longe viu o que ocorria e logo identificou a voz de sua protegida. Correu na direção dos homens encapuzados e entre lágrimas rogava: "Parem com isso, por favor, não façam isso." Um deles empurrou-a com violência e avisou: "Afaste-se daqui, se não quiser ter destino igual ao deles." Débora insistia: "Parem, por favor, eles não fazem mal a ninguém." Tendo uma tocha nas mãos, o homem aproximou-a dos cabelos de Débora e gritou irritado: "Cale-se ou ateie o fogo aos seus cabelos agora mesmo." Sara gritava: "Vai embora, dona Débora, é muito perigoso ficar aqui." Movida por profunda indignação, Débora não desistia. "Tenham respeito por Deus, meus irmãos, parem com isso." O outro, ainda mais agressivo, gritou: "É em nome dele mesmo que fazemos isto. Esses negros trouxeram magia negra para perto de nossos lares, de nossas famílias. Precisam compreender qual é seu lugar. Estes aqui servirão de exemplo." Os encapuzados, influenciados por espíritos ainda presos ao mal, ficaram incontroláveis. Parecia que os rogos de Débora por piedade mais os insuflavam. De súbito, Sam, que os comandava, reconheceu a voz da mãe e a viu no meio da turba. Foi então tomado por um repentino sentimento de afeto proveniente do âmago de seu ser. Vendo a mãe exposta e frágil diante daqueles homens embrutecidos, sob seu comando, sentiu-se um monstro. Correu para ela na intenção de ajudá-la, mas já era tarde. Antes que pudesse fazer qualquer coisa para impedir, Débora foi colocada junto com os negros e em seguida lançaram querosene sobre eles e lhes atearam fogo. Sam gritava que parassem sem que ninguém o escutasse. Quando conseguiu passar pelos próprios comandos, agora ensandecidos e pelo círculo de fogo, chegando ao centro, a mãe já estava muito queimada. Ele a afastou dos demais e, arrancando as roupas, procurou abafar o fogo que a consumia. Um dos homens, ao ver a atitude de Sam, justificava: "Ela pediu isso, quis tirar nossas máscaras, tentou nos impedir." Ajoelhado sobre a mãe, Sam gritava: "Ela é minha mãe. Estão entendendo? Minha mãe. Vão procurar ajuda."
Quando se deu conta do que fizera, o grupo logo se dispersou ao invés de obedecer. Sam, também queimado, carregou a mãe nos braços em direção à casa. No caminho, ouviu-a balbuciar: "Obrigada, meu filho." Sam foi dominado pelo remorso que se originara na profunda ternura com que sempre fora tratado por Débora. Assomavam-lhe à mente todos os momentos de amor, ternura e carinho que a mãe lhe dedicara. Sem conseguir conter as lágrimas, repetia: "Você vai ficar boa, mãe, vai ficar." Débora não podia mais ouvi-lo. Seu espírito fora retirado do corpo físico e ela era transportada em sono profundo para a colônia espiritual de onde viera. Ao notar o corpo inerte da mãe, Sam gritou: "Mãe, mãe, por favor, responda." Temendo ter acontecido o pior, colocou-a com cuidado no chão e buscou auscultar-lhe o coração, constatando que não batia mais. Debruçado sobre o corpo sem vida, gritava em desespero: "Não, por favor, não! Você não pode morrer." Servos de Núbio acompanhavam todos os fatos e um deles comentou com um sorriso cínico: "Acho que ele está mesmo sofrendo. Parece que ela conseguiu tocar fundo em Licínio." Respondeu o outro: "O que fará agora?" "Nada, ficará completamente sob o nosso domínio de novo. Ele nos pertence e ela quase o amoleceu. Mas veja como está. Será que poderemos utilizá-lo assim? Se não nos for útil, acabaremos com ele e pronto." Todavia, alguns espíritos que trabalhavam pela transformação de Sam, protegendo e auxiliando a família, também presenciavam os fatos. Entre eles estava Helena, que antes mesmo de receber o espírito de Constância para reencaminhá-la à colônia espiritual, comentou com Ana: "Atingido pelo remorso, Sam mostra sinais de arrependimento. Esse sentimento poderá auxiliar-nos a encaminhá-lo a uma nova e mais promissora encarnação? É uma mudança marcante em suas emoções. Que Deus nos ajude a utilizar essa semente para o bem. Dessa forma, o sacrifício e a dedicação de Constância não terão sido em vão." Acolheram nos braços a querida trabalhadora do bem e a conduziram de volta ao lar, para o necessário período de descanso e recomposição. Sam permaneceu transtornado sobre o corpo inerte da mãe, enquanto ao longe a fumaça ainda subia aos céus. Por outro lado, à medida que Helena, Ana e mais 12 companheiros espirituais se afastavam, levando Débora, deixavam no céu um rastro de luz na escuridão. Os anos que se seguiram foram de incessante conflito para Sam. Fazia questão de abafar a dor que sentia pela forma como perdera a mãe, lutando ativamente na sociedade secreta que não abandonou. Muitos outros escravos perderam a vida através de suas atitudes violentas. O vício da bebida o cegava e continuava a beber cada vez mais. Depois de alguns anos, começou a escutar os espíritos que o acompanhavam e, mesmo com a perfeita sintonia que mantinham, ele os temia. A lembrança da mãe preservava o único fio da lucidez que restava naquela alma adoecida pelo mal. Stephanie e Daniel passaram juntos mais alguns anos, com sérias dificuldades de convivência e aceitação.
Foi Daniel quem primeiro deixou o corpo físico nos braços da mãe, que cerrou-lhe os olhos com carinho e por ele derramou longo e sentido pranto. Apesar do convívio atribulado, o filho lhe faria muita falta. Ao fechar os olhos, Daniel viu-se liberto do corpo físico, mas tal era seu condicionamento ao desencarnar que não conseguiu retomar logo a normalidade de sua forma espiritual. Sentia-se confuso e angustiado, como um prisioneiro recém-liberto que, tomado de assalto pela nova situação, não sabia o que fazer com ela. Entretanto, não demorou para que vislumbrasse tenebrosas entidades ao seu redor. Por mais que quisesse correr, sentia-se paralisado. Assim, Daniel atravessou longos anos, ora imobilizado pelo medo, ora arrastando-se desesperado. Embora alguns momentos de lucidez surgissem de quando em quando, eram insuficientes para que ele pudesse conscientizar-se de sua condição real e buscar ajuda. Transcorrido muito tempo, sentiu-se arrebatado daquele lugar e voou por sobre a terra, vendo-se depois em um ambiente de muita paz, cercado por bela natureza. Sem a capacidade de compreender o que lhe acontecia, ficou mais uma vez paralisado. Foi então que ouviu uma voz que sua memória reconhecia a cumprimentá-lo. Seja bem-vindo, meu irmão, que Jesus o ampare e abençoe. Virando-se, viu Eric, que lhe tocou o ombro com carinho. Pai, é você? Onde estou? Acalme-se, filho. Agora você está entre amigos. Deixou seu corpo físico na terra e começa nova vida aqui. Tantas coisas passam por minha mente. Estou confuso. Eric procurou tranquilizá-lo. Todos nós ficamos confusos depois de deixar o corpo físico. É assim mesmo. Até que nos habituemos à mudança de condição, achamos tudo impreciso. Tenha paciência, tudo isso vai passar e as lembranças logo virão. Até lá, descanse, estarei ao seu lado. Tomando o rapaz pelo braço, convidou: venha, vamos para casa. Demorou um pouco até que Daniel começasse a se recordar com clareza do que vivera da recente encarnação. Depois, outras lembranças mais antigas foram aflorando devagar em sua mente. Estava sentado em um banco, contemplando o luar, quando recebeu a notícia da chegada de Stephanie. Triste e abatido, não teve pressa de encontrá-la. Lamentava ter feito de suas experiências anteriores grande desperdício de tempo e energia. Aos poucos, a brilhante inteligência emergia, embora apenas com Eric ele conseguisse entabular conversas mais agradáveis. Vou recebê-la, Eric anunciou. Quer vir comigo? Não sinto vontade. Está bem, mas precisa lutar contra essa apatia. Acho que estou doente. De fato está. Contudo, deve saber que as bênçãos divinas não nos abandonam. Fitando o amigo Daniel, já ciente de sua última encarnação em Capela, onde fora Ferdinando, comentou: gostaria imensamente de retornar à Capela. Tudo o que desejo para mim ficou lá. Capela é hoje um planeta de regeneração em que predominam a paz e o amor. Seus atuais habitantes estão alinhados com as leis divinas.
Para o regresso, será necessário elevarmos muito nossa vibração. Não conseguiremos viver em capela da maneira como nos encontramos agora. É imprescindível que nos esforcemos mais, que voltemos para a Terra e conscientemente trabalhemos pela nossa transformação interior, buscando a elevação espiritual sem a qual não poderemos retornar ao nosso orbe de origem. O outro baixou a cabeça com tristeza crescente. Entendo. Stephanie foi recebida e acolhida por Georgia e Eric, além de outros espíritos amigos da família. Sua recuperação foi lenta e progressiva. Ainda que seu estado íntimo não revelasse grande alteração, havia efetuado alguns progressos em relação às romagens terrenas anteriores. Conseguira perseverar sem desistir, o que a fortalecera interiormente, dando-lhe subsídios morais que lhe permitiam traçar planos mais efetivos para uma próxima encarnação.